O trabalho integrado entre instituições de segurança e inteligência é essencial para o enfrentamento a roubos. No Brasil, onde é alto o índice de criminalidade violenta, Minas Gerais recebeu o título do Ministério da Justiça e da Segurança Pública de estado mais seguro do país. O Além das Montanhas de hoje, então, vai falar sobre a contribuição para este resultado do Grupo de Intervenção Estratégica de Enfrentamento a Roubos, que reúne o Ministério Público, as polícias civil e militar e ainda a administração prisional do Estado. Participam deste programa o promotor de justiça, Rafael Henrique Martins Fernandes, que é coordenador de planejamento institucional do MPMG. Ao meu lado está o delegado da Polícia Civil de Minas, Henrique Miranda, e também participa conosco o Major Damásio, hoje chefe da seção de inteligência do Comando de Policiamento da capital da Polícia Militar de Minas Gerais. Muito bem-vindos à TV MP, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Bom, antes de dar a palavra a vocês, nós vamos mostrar dados da criminalidade violenta no Brasil e em Minas. 1.800.000 pessoas no país com 15 anos ou mais foram vítimas de roubos em 2021, de acordo com o IBGE. Foram entrevistados moradores de 2,9 milhões de domicílios, ou seja, 4% do total de lares no Brasil. Em cada um deles havia pelo menos uma vítima de furto dentro ou fora de casa. De acordo com o governo do estado, Minas Gerais tem o menor índice de criminalidade violenta da última década. De janeiro a novembro de 2012, foram registrados 74.788 crimes violentos em Minas. No mesmo período, em 2022, houve 33.802 registros, um número 54% menor. Nos últimos 3 anos, a criminalidade caiu 46% no estado, segundo o governo. Em 2019, houve 63.621 registros. E em 2022, 33.802 casos registrados. Um destaque está no combate à modalidade de roubo por explosão de caixas eletrônicos, que em 2016 teve 252 ocorrências e caiu para apenas 5 em 2022. Doutor Rafael, começo então perguntando para o senhor, esses números são um reflexo do trabalho do GE Roubos? Como é que surgiu a ideia de criação desse grupo? Quando que foi? Bem, Laura, né, é um prazer estar aqui novamente, revê-la também, cumprimento aqui o Major Damásio, né, grande parceiro da Polícia Militar, e também o doutor Henrique Miranda, né, nosso parceiro também na Polícia Civil, com quem trabalhamos cotidianamente no enfrentamento a roubos para tornar Belo Horizonte uma cidade mais segura. E o que eu posso dizer é que o GE Roubos ele contribui em uma medida importante para a redução dos crimes violentos, né, mais especificamente no que tange a roubos, mas lembrando também que muitos autores recorrentes de assaltos também praticam outros crimes violentos, como crimes de homicídio ou tentativa de homicídio, né, violência doméstica, ou seja, o assaltante ele não é, vamos dizer, um indivíduo que pratica exclusivamente crimes violentos contra o patrimônio. Muitas vezes eles também, né, nos casos que nós analisamos, praticam outras incidências penais, então um trabalho de repressão mais qualificada em relação a esses autores contribui de forma importante para a redução dos crimes. No quesito roubos, muitos desses indivíduos são assaltantes em série, ou seja, há registros de dezenas de ocorrências em relação a tais indivíduos e a neutralização desses indivíduos pelo sistema de justiça criminal tem um impacto muito forte na redução de crimes dessa natureza. Lembrando que roubos, a gente viu ali uma informação sobre roubos com explosão a caixas eletrônicos, né? Na verdade, o grande foco, né, do GE Roubos é, vamos dizer, tornar menos recorrente a prática de roubos contra o cidadão no cotidiano. Nas ruas. Grande parte desses roubos são crimes de oportunidade, muitas vezes praticados por indivíduos que agem de forma solitária ou em eventual associação com um ou mais indivíduos,
mas em grande medida são crimes que são cometidos por indivíduos que agem, vamos dizer, isoladamente, mas que praticam, né, um número muito grande de roubos, né, ao longo dos dias, o que vinha impactando muito as estatísticas. E a ideia de criação do grupo, ela partiu da Polícia Militar nos idos de 2016, quando Belo Horizonte vivia uma epidemia de roubos. Belo Horizonte, naquele momento, chegou a registrar picos de 140 assaltos por dia. Né? A prática de roubos estava se tornando algo banal em Belo Horizonte, e naquele momento a Polícia Militar, por meio do Coronel Cícero, solicitou ao Ministério Público a criação de um grupo de intervenção estratégica nos moldes do grupo de intervenção estratégica de enfrentamento a homicídios, que já vinha funcionando há anos em Minas Gerais, dando resultados muito positivos. Tanto que Minas Gerais hoje é o 4º estado com menor taxa de homicídios do Brasil. Então, a partir dessa experiência exitosa do GIE Homicídios, a Polícia Militar, né, sugeriu ao Ministério Público a criação de um programa, né, focado em roubos. O colega Peterson Queiroz, que atuava no GAECO à época, deu início às tratativas para a criação desse grupo em 2016. Em 2017 eu fui convidado para participar da fase final de tratativas, e por já ter atuado antes no GE Homicídios e saber, né, dos resultados que o GE Homicídios já havia propiciado ao Estado de Minas Gerais, eu abracei, né, essa iniciativa. O grupo foi formalmente criado em abril de 2017 por meio de uma resolução conjunta do governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Segurança Pública, envolvendo todas as instituições parceiras, e desde então o grupo vem atuando. E hoje nós temos índices de roubo na casa aí de 19, 20 roubos por dia em Belo Horizonte. A Polícia Militar vai poder trazer dados mais atualizados. E o GE Roubos seguramente tem uma parcela importante de contribuição. Evidentemente não é o único fator contribuinte para essa expressiva redução, mas eu acho que ele está muito bem posicionado nesse contexto como um fator que contribui em grande medida para a redução dos roubos em Belo Horizonte e, por tabela, em Minas Gerais, já que, historicamente, 1/3 dos roubos praticados no território mineiro são praticados no município de Belo Horizonte, onde há maior concentração de pessoas e circulação de bens. Doutor Henrique, o que mudou no trabalho de investigação da Polícia Civil para contribuir com o sucesso desse enfrentamento a roubos? Olha, Laura, a gente sabe, né, que o serviço público no país, de forma geral, ele é carente, né, de recursos, tanto humanos quanto materiais. Então, é importante a gente trabalhar com inteligência, né? Então, nesse contexto, né, visando atuar de forma mais eficaz nesses crimes de roubo, a gente tenta priorizar, né, depois de um levantamento realizado através das nossas reuniões, a gente prioriza determinados casos, determinados indivíduos, de modo a tentar, dentro de todas essas dificuldades que eu falei, dar uma celeridade maior, né, na ideia de retirar esse indivíduo de circulação, né, com o menor tempo possível. E dessa forma, como esses indivíduos são normalmente autores, como o Dr. Rafael disse, de crimes reiterados, então a retirada, né, a ação precisa, né, sobre esses indivíduos acaba reduzindo de forma considerável aí, os dados de roubo. Hoje a polícia tem à mãos uma tecnologia melhor para esse levantamento de informações, de dados, né, e de pesquisa dos locais onde há maior atuação desses criminosos. Isso tem ajudado bastante? Sem dúvida. A internet, né, permitiu a criação de vários mecanismos, né, que nos auxiliam na investigação e na elucidação de crimes, né? Então, desde das câmeras instaladas pela cidade, né, tanto na parte do olho vivo dos recursos públicos, mas também as câmeras aí espalhadas pelas casas das pessoas, tudo isso contribui na elucidação desses crimes, né? E junto a isso as ferramentas, né, tecnológicas que vão sendo desenvolvidas ao longo do tempo, que também nos permitem, né, ser mais eficazes na nossa ação. Major, e a atuação da PM também mudou depois da criação do grupo? Sim, primeiramente agradecer a oportunidade de poder falar um pouco sobre o trabalho da Polícia Militar junto ao grupo de intervenção. Eu trabalhei anteriormente no grupo de intervenção Vida, né, de proteção, aliás, combate ao crime dos homicídios, né, e em 2018, quando eu vim para a inteligência, tive o prazer de iniciar esse trabalho também no GIE Roubos, né, contra os crimes contra o patrimônio.
E sim, a Polícia Militar ela entendeu, ela observou que o uso da inteligência ele pode tentar antecipar, identificar com mais rapidez esses autores que são mais contumazes. O crime contra o patrimônio ele tem essa característica em que o autor normalmente ele é repetente nas suas ações, né? Então a gente identificando com rapidez esse indivíduo, às vezes 1, 2 ou 3 indivíduos, um pequeno grupo de indivíduos ali, acaba cometendo diversos crimes em uma região, no mesmo bairro. Então a rápida identificação desse autor e a retirada dele das ruas, a prisão dele em flagrante, a permanência dele preso, ele traz uma tranquilidade para um bairro, para toda uma região. Então a Polícia Militar identificou, através do Grupo de Intervenção Estratégica, identificou que quanto mais rápido for a identificação desse autor, o trabalho de inteligência, o uso de ferramentas, de técnicas de inteligência, para identificar esse grupo de autores e a rápida retirada deles das ruas, traz uma maior tranquilidade para a população local. Delegado, qual que é o tipo de roubo mais comum no estado de Minas Gerais? A gente tem diferença por regiões, né? A capital, imagino que concentre mais algum tipo de roubo. Sim, agora, como o doutor Rafael disse, Belo Horizonte concentra em 1/3, né, dos crimes de roubo no estado. E a região metropolitana, né, também responde por um percentual também elevado. O crime de roubo mais comum é o crime de oportunidade, né? É o criminoso que sai às ruas, às vezes nem com a intenção de praticar o crime, mas ao encontrar uma vítima, né, que ele considera vulnerável, uma potencial vítima que ele considera vulnerável pela rua, por exemplo, uma criança, adolescente ou um idoso, às vezes mulheres desacompanhadas, e ele enxerga naquilo uma oportunidade de ação, né, de obter algum objeto de valor de forma fácil e com pequena chance de ser preso, capturado pela polícia, ele então decide praticar o crime, né? Então esse, sem dúvida, é a modalidade de roubo mais comum no estado. No interior, a gente ainda tem atuações de quadrilhas, como a gente citou aqui, de roubo a caixas eletrônicos ou agências bancárias? Os índices, como a gente viu no início, eles reduziram bastante, muito, né? Caíram muito. Fruto, né, de uma ação de inteligência, né, realizada pelas polícias, na identificação desses grupos criminosos, mas eles pontualmente ainda acontecem, né? Mas esse já é uma outra modalidade de roubo, já entra num roubo planejado, né? Seria um exemplo mais atual, se a gente pode dizer assim, os crimes de Novo Cangaço, né? Batizados São de Novo Cangaço. quadrilhas organizadas, às vezes nem são com integrantes do Estado, né? Gente que vem de fora. São quadrilhas altamente organizadas, que realizam um planejamento que muitas vezes pode levar até meses, né? Na elaboração daquele crime, estudam toda a dinâmica da cidade, né? Por isso eles escolhem cidades do interior normalmente selecionadas a dedo, né? Em razão de baixo efetivo policial, da facilidade de entrada e saída da cidade. Então isso demanda muito tempo de organização e às vezes um investimento muito alto, né? Seja na obtenção dos recursos, né, necessários para o crime, veículos, armamento. Então é uma outra modalidade que estatisticamente ela acontece bem menos do que o crime de oportunidade, mas ele gera um efeito muito mais danoso para a sociedade em razão do pânico que se instala na cidade, muitas vezes as vítimas que acabam sendo produzidas, muitas vezes vítimas fatais, né? Major, esse problema do efetivo, né, nas localidades é um complicativo, né? Como que se venceu essa equação, né, para a gente ter uma queda de 200 e tantos casos, né, para 5 apenas? Sim. Realmente, dentro do que o Dr. Henrique repassou, né, realmente a atuação do interior, né, principalmente essa questão do Novo Cangaço, esses grupos organizados atuando no interior, se deu muito em razão desse pouco efetivo que se tem nas cidades menores, né, e o trabalho integrado entre as regiões mais próximas e fazendo um cinturão de segurança, né, fazendo um cinturão ali de proteção às pequenas cidades, conseguiram trabalhar em cima dessas pequenas ações. Da mesma forma também, a gente observa também nos bairros, nas cidades maiores também, da mesma forma, uma proteção maior, a união entre essas companhias, esses pelotões de maior proximidade, né, fazendo recobrimento através do policiamento mais comunitário, né, ligado à comunidade que vive ali, isso facilita. Recoberto também pelo nosso policiamento especializado, né, tanto o especializado das unidades de área, como também o especializado do Comando de Policiamento Especializado, que atua no estado inteiro, não somente na região metropolitana, né.
e isso tem feito um cinturão de proteção, garantindo a segurança, desmantelamento das quadrilhas e garantindo a segurança da população. Doutor Rafael, o Ministério Público contribui como com essas corporações, né, com as polícias, para que elas melhor se organizem? Veja bem, o grupo de intervenção estratégica ele propicia um compartilhamento de informações essas que muitas vezes antes elas ficavam retidas dentro de uma corporação, né? A Polícia Militar tem um setor de inteligência com altíssima capilaridade, não só em Belo Horizonte, mas em todo o estado, produz informações de grande relevância para a melhor distribuição, né, do seu policiamento em faixas de horário, em zonas territoriais, mas é uma informação que, sem a existência de grupos de intervenção estratégica, ela ficava muito circunscrita à Polícia Militar. A Polícia Civil também tem um banco importante de informações, mas que sem a existência de um grupo de intervenção estratégica, muitas vezes as informações elas ficavam, vamos dizer, elas serviam, né, a dinâmica de atuação da Polícia Civil, mas sem que houvesse um maior compartilhamento com o Ministério Público, que é, no final das contas, quem conduz as ações penais, né, resultantes de atuação da Polícia Militar, né, que resulta em prisão em flagrante ou em ocorrências policiais, e do trabalho investigativo conduzido pela Polícia Civil. No que diz respeito às ações penais, né, junto ao sistema de justiça criminal, o bom manejo dessas informações potencializa muito, né, o êxito nos nossos resultados, não só num processo individualmente considerado, mas uma abordagem mais eficaz em relação à neutralização daquele agente que praticou o fato. Por quê? Se nós temos informações da Polícia Militar e da Polícia Civil sobre, né, o modus operandi daquele indivíduo, sobre a existência de outras ocorrências, de outros inquéritos, se nós temos uma sinalização de que aquele indivíduo, para além do caso que especificamente está sendo considerado por uma promotoria, ele produziu um dano muito maior, deixando um rastro de crimes, há uma indicação de que ele seja um indivíduo a ser priorizado, e o Ministério Público se utiliza, né, vamos dizer, da sua rede de contatos no sistema de justiça criminal. Então, o promotor que atua no GE Roubos, ele se articula com todos os demais promotores e também com as varas judiciais para propiciar uma agilização dos processos e um número maior de condenações num prazo muito menor, resultando em penas mais altas que neutralizam os indivíduos por muito mais tempo, evitando que o ciclo da violência seja retroalimentado com uma soltura prematura do indivíduo no âmbito de um cumprimento de uma pena em que, eventualmente, ele teve uma condenação isolada apenas e não um pacote, né, mais interessante com muitas condenações. Ok. Nós vamos para o intervalo. Rapidinho a gente vai voltar e mostrar como é que as câmeras de monitoramento eletrônico têm ajudado nesse enfrentamento a roubos. Aguarde. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta com Além das Montanhas, que hoje fala sobre o trabalho integrado de enfrentamento a roubos. Nós vamos ver agora um flagrante de crime de oportunidade, né, registrado aí por uma das câmeras do Olho Vivo em Belo Horizonte. O flagrante foi registrado no dia 23 de fevereiro deste ano. O homem percebe a distração do entregador que descarregava a mercadoria de uma van em frente a um estabelecimento comercial no centro de Belo Horizonte. Ele aproveita para pegar o celular que o trabalhador deixou dentro do carro. De acordo com a ocorrência, policiais do patrulhamento preventivo receberam informação via rádio da equipe de monitoramento do Olho Vivo, com a descrição do suspeito, que acabou localizado e foi abordado. Segundo os PMs, ele estava com o aparelho furtado nas mãos e confessou o crime. Major, enquanto essa vigilância eletrônica tem ajudado nesse enfrentamento a roubos? Demais, ajuda bastante. Ali é um caso de uma câmara de vigilância que é do vídeo monitoramento, tanto da Prefeitura quanto também da Polícia Militar, mas também a gente pode observar as câmeras também residenciais, elas auxiliam demais
nessa identificação dos autores, nessa rapidez da identificação de quem seria o autor, as características desse autor, para repassar isso rapidamente para as tropas que estão na rua e fazer a abordagem, como é o caso que a gente observou. Ou seja, a identificação rápida da imagem do autor, bem como o repasse rápido dessas informações para as guarnições que estão na rua, facilitam a rápida abordagem a ele e a efetivo a prisão em flagrante dele. Belo Horizonte está bem coberta por essas câmeras de monitoramento? Nós temos em todos os setores de Belo Horizonte, em todos os batalhões de Belo Horizonte, nós temos os vídeos de monitoramento, né? E também nos auxiliam em muito as câmeras residenciais. Então, as residências hoje, os condomínios, eles têm... Os comércios, né, que tem Sim. câmeras de vigilância. Os comércios também têm auxiliado. Então, assim, hoje tem a aquisição de câmeras, o circuito interno de câmeras, hoje é um pouco mais acessível. E é interessante realmente que quem puder fazer essa aquisição, quem puder suprir sua residência, seu comércio com uma câmera de vigilância que possa contribuir com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com imagens, para a gente é extremamente interessante para a rápida identificação e prisão de autores. Delegado, eu imagino, a gente vê muito filme, né? A gente fica com essa coisa do filme na cabeça, mas a quantidade de câmeras pela cidade ajuda, inclusive, a monitorar a fuga de um criminoso, né? Para que lado ele foi, o carro, o veículo usado, né? Isso. Como o Major Damaso disse, as câmeras de monitoramento, né, que tem já a equipe pronta e acompanhando, né, em tempo integral, ela permite essa ação rápida da polícia na medida em que consegue ver o criminoso em ação e imediatamente consegue repassar essa informação para as viaturas que já estão na rua. Então isso permite essa ação rápida, né, a prisão do autor e a recuperação do objeto, né, furtado ou roubado inclusive, né, em outras modalidades de crime. Mas também nos ajuda na parte da Polícia Civil na investigação. Né? A gente, nessa imagem que a gente viu, a gente consegue perceber que o criminoso, em certo momento, ele olha até para a câmera e aí é quase uma fotografia. Né? Então aquilo ali nos facilita. Essa identificação facial, né? Se saber se for um indivíduo registrado no sistema, dá para se fazer essa identificação? Sim, uma imagem de câmera? Sim, dá para fazer identificação. E inclusive, é utilizado depois como prova no processo criminal. Né? Então, não só aumenta a efetividade do trabalho, como também evita, né? Porque a gente sabe que muitos desses criminosos, às vezes, atuam em grupos. Então, especialmente na região central, muitos criminosos, depois de furtar ou roubar um aparelho, o celular, por exemplo, dinheiro, bolsa, eles acabam repassando isso para comparsas que atuam ali naquela mesma região. E, às vezes, né, com essas câmeras, se a gente consegue boas imagens, a gente consegue identificar exatamente a conduta de cada um deles, e isso é importante lá depois na conclusão da investigação e no processo criminal. Laura, se puder até complementar, com relação à participação da população, né, nessa questão da segurança pública, né? Então, assim, se a população entender que é importante, ter entendimento que é importante a participação dela, né? Quando a gente solicitar essas câmeras, ou seja o nosso policiamento fardado, seja o nosso policiamento não fardado, né, que é o pessoal de inteligência, seja a Polícia Civil, receber bem essas equipes que vão lá solicitar essas imagens, né? E da mesma forma também saber mexer no próprio equipamento que tem na casa, né? Que às vezes apenas contrata a empresa de segurança, às vezes somente faz a instalação das câmeras, mas às vezes nunca mexeu, não tem entendimento, não tem essa preocupação, essa dúvida, né? De como é que funciona, como é que faz a retirada, como é que consegue fazer a extração dessas imagens. Então realmente a população entender que faz parte também a participação delas na segurança pública e ela pode contribuir dessa forma. Com mais agilidade, né? Facilitando a acessão dessas imagens, né? Para que não tenham que pedir judicialmente e tudo mais. Buscando também um conhecimento de como fazer a extração desse equipamento, né? Que às vezes somente instala, né? Deixa para a empresa de segurança fazer. Às vezes o rápido entendimento da extração pode chegar rapidamente as imagens até quem está na ponta da linha, né? E conseguir realmente fazer a prisão desse autor. E eu ratifico a importância disso, não só enquanto promotor de justiça, mas enquanto cidadão. Né? Eu moro, por exemplo, no bairro São Bento, aqui em Belo Horizonte, né? Um bairro residencial em que, né, não raro temos ocorrência de furtos na residência. Não é o foco aqui do GE Roubos, mas no caso de furtos, o grupo de moradores lá sempre disponibiliza
as imagens, tanto as equipes da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, o que contribui muito para a identificação dos autores e para uma rápida resposta do Estado, né, no que diz respeito a uma investigação e processo, né, criminal contra os responsáveis. Laura, inclusive o que o Major Damasio disse, né, em relação à atenção que a população tem que ter com seus equipamentos, é importante também eles terem atenção se o equipamento está funcionando, né? Porque, como o Major disse, é importante saber operar, mas também é importante acompanhar se eles estão em efetivo funcionamento. É muito comum a gente ir em algumas residências, né, cujos moradores foram vítimas de furto, por exemplo, que é um crime que normalmente o autor ele não mostra, né, o rosto, né, tenta agir de forma mais furtiva possível, e aí os moradores só vêm a se dar conta de que o equipamento não está funcionando depois que o crime já ocorreu. Então, é um prejuízo muito grande porque perde-se, né, uma informação que seria muito relevante, né, na identificação desse autor e também na recuperação dos objetos. Muitas vezes um furto à residência acaba trazendo um prejuízo muito grande, né, para uma família, né, porque muitas vezes os criminosos acabam levando praticamente tudo de valor que tem na casa. Então é importante os moradores, os condomínios, né, terem essa atenção especial, que não basta apenas instalar, mas é importante que se acompanhe, né, dê a manutenção necessária ao equipamento, né, para ele estar apto ao uso quando necessário. Porque o flagrante, né, se capturar ali é ótimo, ajuda demais na agilidade em resolver o caso, né, mas perdido esse flagrante, né? Sim. Doutor Rafael, quais são, a gente está falando das facilidades que o monitoramento eletrônico traz, mas quais são as principais dificuldades para melhoria nesse enfrentamento a roubos? Especificamente, né, em relação a roubos, né, a assaltos, as maiores dificuldades, né, algumas delas a gente vem com êxito vencendo, né, no GE Roubos, são muitas vezes o distanciamento entre as instituições que combatem esse fenômeno, algo que a gente conseguiu já por meio do GE Roubos resolver. Então, em Minas Gerais, né, especificamente em Belo Horizonte, né, e outras cidades aqui próximas da BH, onde nós temos GE Roubos, esse problema ele foi superado. Hoje nós temos um compartilhamento de informações que se dá em tempo real, até mesmo com troca de mensagens via WhatsApp, né, por meio dos integrantes do grupo, né, num nível de contato bem intenso. Mas outras dificuldades que nós temos dizem respeito à questão de, vamos dizer, um marco legal relativamente brando, né, porque nós temos tempos de progressão de regime que até pouco tempo atrás, com um cisto de pena, o indivíduo ia do regime fechado para o semiaberto. O indivíduo que pratica um roubo hoje, não necessariamente ele vai ser condenado já no regime fechado. Se ele for primário, dependendo do montante de pena, inferior a 8 anos, ele pode ir para um semiaberto. Ou se for um caso como esse de furto, que a gente mostrou flagrante, o próprio criminoso confessou o crime, na ocorrência está lá ele dizendo, já fiz outras vezes, não vai dar nada para mim. O caso do furto é diferente, tanto que nós não temos no GE, o foco são roubos, né? Até porque furto é algo que infelizmente faz parte da paisagem urbana no mundo todo. Se você for a Paris, na fila de entrada da Torre Eiffel tem uma plaquinha advertindo os turistas sobre a alta incidência de batedores de carteira na área. O turista é uma vítima em potencial que Exato. está sempre distraído. Várias cidades da Europa têm altos índices de furto, mas você não deixa de viajar para uma cidade europeia porque há um alto índice de furtos. Em contrapartida, São Paulo hoje vive uma onda de violência. Rio de Janeiro também é uma cidade maravilhosa, mas que, né, convive com níveis mais altos de crimes violentos contra o patrimônio, roubos. Muitas vezes o turista deixa de optar para ir para uma cidade como essa pelo alto nível de violência. Então, o furto também é indesejável, porém o furto é um fenômeno, vamos dizer, mais, disseminado e mais tolerável até mesmo em cidades, né, de países de primeiro mundo que têm níveis de segurança até melhores. Belo Horizonte não está muito longe desse país, na medida em que nós já conseguimos, no quesito roubos, deixar com que esse crime fosse uma ocorrência banal. Hoje um roubo em Belo Horizonte, acontece um número importante de roubos? Sim. A gente tem que continuar tendo cautela? Sim. Mas o número de roubos hoje está longe daquele volume, né? Esse roubo exagerado de oportunidade na rua, né? O assalto. Diminuiu muito. Mas no caso do furto, a dificuldade é que as penas são ainda mais baixas e dificilmente você vai ter uma prisão preventiva de um indivíduo a quem se atribui um furto, e dificilmente, ainda que ele tenha 2, 3 condenações, o somatório dessas penas vai resultar num tempo de pena que resulte numa neutralização
de maior prazo. Então, no Mas caso do furto, essa repressão é mais difícil. Major, e quais as dificuldades que a PM observa hoje nesse enfrentamento a roubos e, digamos, de assaltos no meio da rua, né? Não de furto somente? Dentro do que o Dr. Rafael falou, né, realmente o roubo tá ligado também muito à oportunidade, né? Então, assim, a população também tem que entender que o comportamento dela contribui, às vezes, para ela ser vitimada a um crime de oportunidade. Então, é muito importante que a pessoa entenda que alguns locais, dependendo da situação, um local um pouco mais ermo, uma situação que vai se colocar numa situação de fragilidade, talvez não seja interessante estar sozinho naquele local, mexendo no celular, ostentando algum objeto de valor, dependendo da situação, se vai deslocar para um local mais aberto, mais público, talvez não levar uma joia, um objeto de maior valor, né? Entrar e sair do carro. Sim, né? com mais agilidade, não permanecer atenção. no interior do veículo ali, parar em frente à sua residência ali, permanecer muito tempo no interior do veículo, tomar cuidado ao entrar e sair da garagem. Então, são alguns comportamentos que podem auxiliar a não se tornar uma vítima de um roubo, né? Então, a população também tem que entender que o comportamento dela pode, de alguma forma, contribuir para que o crime aconteça. Então, se ela puder se autoproteger, né, buscar alguns procedimentos de autoproteção, pode significar não ser vitimada. Como que os criminosos têm agido? Com carro, a pé, de moto? A gente vê muito assalto de motoqueiro, né? Sim. Na verdade, a gente observa de todas as formas possíveis, né, dentro daquilo que você falou. Realmente, a gente observa, em alguns momentos, o indivíduo abordando ou aproximando da vítima a pé, outros até com um veículo 4 rodas e muitas das vezes também com veículos 2 rodas, né? Então, ficar atento realmente ao seu redor, né? Ficar atento ao que está acontecendo ao seu redor. Observou indivíduos ali em comportamentos um pouco estranhos, uma motocicleta passando mais de uma vez por você e observando, talvez adotar ali um procedimento de autoproteção, entrar para dentro da residência, não ficar ali na porta da casa à toa, não ficar dentro do veículo, né? Observando, esperando alguém chegar, né? Para evitar ser vitimado. E, Laura, só fazendo um complemento aqui, acredito hoje que grande parte da redução de roubos deve-se ao fato que a Polícia Militar, sobretudo, foi muito eficiente ao longo desses últimos anos, por meio das áreas de inteligência dos seus batalhões, em identificar quais indivíduos tinham essa tendência de prática de roubos com maior potencial de uma repetição maior, como esses indivíduos que assaltavam, né, transeuntes, pessoas em vias públicas da cidade. Um indivíduo que está rodando de moto pela cidade, ele tem um potencial muito grande de multiplicar, né, a prática de roubos, de praticar vários roubos, às vezes num único dia. A Polícia Militar identificou vários desses indivíduos e muitos deles, após identificados e inseridos no monitoramento do GE Roubos, tiveram suas ocorrências convertidas em inquéritos policiais bem conduzidos pela Polícia Civil também, agilizados pela Polícia Civil e que resultaram num número grande de processos e de condenações, fazendo com que muitos desses indivíduos hoje tenham um tempo de pena já consolidado, importante a cumprir. Muitos deles aí só vão voltar para o regime semiaberto, que permite uma circulação em via pública, por volta de 2026. E hoje a gente tem um BI, um painel de BI, onde a gente monitora os... O que é o BI? BI é uma ferramenta que permite uma melhor gestão da informação. BI, Business Intelligence. Esse painel que foi desenvolvido na Copli, por meio de uma servidora que nós temos com especialista na área de estatística, consolida todos os dados desses indivíduos, principalmente os dados de execução penal, para que a gente consiga monitorar quanto tempo de pena os indivíduos monitorados pelo grupo têm, dentre aqueles que já tiveram condenação, e quantos deles, por exemplo, estão no regime fechado e em quanto tempo eles conseguirão uma progressão de regime semiaberto. Por quê? Aqueles indivíduos que já têm um regime fechado, que tiveram muitas condenações no passado, a gente também faz o pós-venda, né? A gente monitora se o indivíduo está em vias de conseguir uma progressão para um regime mais brando, para a gente já atuar no sentido de ver se ele ainda tem um inquérito ou um processo em andamento, para a gente conseguir fazer com que ele eventualmente consiga ficar mais tempo no regime fechado e dificulte ainda mais a sua saída para a rua. O painel de BI nos ajuda, né, nesse monitoramento também. Doutor Henrique, o que dificulta mais a conclusão de um inquérito bem formulado para que a condenação seja certa, né? Olha, como eu disse no começo, né, acho que o maior dificultador é a carência, né, de recursos humanos e materiais. A gente sabe que
o Estado, né, o Brasil de forma geral, mas o Estado especialmente nos últimos anos aí passou por um período bem difícil, e isso impactou diretamente no trabalho da Polícia Civil, na medida em que a gente né, aumentou essa deficiência, vamos dizer assim, desses equipamentos, renovação de viaturas, equipamentos dentro das delegacias mesmo, e também a questão do pessoal, né? A gente tem um contingente aí que está estático aí dos últimos 10 anos, é o mesmo defasado. Os últimos, a quantidade de servidores na Polícia Civil é basicamente a mesma, né, dos últimos 10 anos. Então, a sociedade, né, a população crescendo, a quantidade de crimes aumentando, né, a gente tendo que lidar com tudo isso, com essa mesma estrutura, é um fator dificultador. E aí que entra a importância do GIE, quando a gente consegue tentar trabalhar de forma mais inteligente os casos em que vão dar uma resposta melhor à sociedade em termos de sensação de segurança, né? Então a gente, dentro desse cenário caótico, né, vamos dizer assim, a gente consegue identificar quais inquéritos vão trazer um melhor resultado para a sociedade. E a gente, dentro desse trabalho, a gente consegue identificar e dar uma priorização maior, né, concentrar os recursos que a gente tem dentro desses casos, e aí acredito que dessa forma a gente consegue entregar Os números estão mostrando, né, que está sendo eficaz. Sim, esse é com muita satisfação. Nós vamos para mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, continuamos a falar sobre enfrentamento a roubos. Aguarde. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Vamos para o terceiro bloco, Deixa Além das Montanhas, que fala do trabalho do Grupo de Intervenção Estratégica de Enfrentamento a Roubos. E aí eu pergunto para o doutor Rafael, a gente está falando aqui tanto do trabalho de inteligência, né, que é feito e que é o que mostra a eficácia nesses números todos que a gente mostrou do enfrentamento. Quer dizer, o crime tem recurso suficiente para se manter, né? Mas as instituições de governo normalmente não têm tanto recurso assim. A inteligência é imprescindível nesse aspecto, né, para esse enfrentamento, então. Seguramente, inteligência e gestão do conhecimento, gestão da informação são de fundamental importância para que a gente consiga potencializar, né, o resultado dos nossos esforços e fazer com que o resultado seja um resultado efetivamente sentido lá fora, né, pela população, que se traduza, né, em melhorias nos níveis de segurança pública. E a gente tem percebido que o trabalho realmente funciona, o compartilhamento de informações, ele fez ao longo desses anos com que muitos indivíduos repetentes na prática de roubos e que antes, muitas vezes, recebiam uma resposta branda, porque muitas vezes esses indivíduos eram condenados apenas uma única vez e várias ocorrências em que eles não haviam sido reconhecidos, não tinham, né, um material mínimo para ser trabalhado pela Polícia Civil. Hoje nós temos um protocolo em que possibilita com que haja um cruzamento de informações relativas às ocorrências policiais, e a Polícia Militar procura fazer uma análise, né, criminal nessas ocorrências, encontrando pontos de convergência, procurar trabalhar melhor a ocorrência em que não havia nem sinalização de possível autoria do fato. Hoje a Polícia Militar consegue trabalhar melhor essas informações, consegue em muitos desses casos um complemento de ocorrência em que a vítima sinaliza qual que teria sido o autor do fato, para que a Polícia Civil tenha um ponto de partida. E com isso, um indivíduo que às vezes tinha dado o azar de ter sido reconhecido apenas de uma prática de roubo em que porventura havia sido preso em flagrante, hoje ele pode ser responsabilizado em 3, 4 ou 5 roubos em que não havia a princípio, né, uma indicação de autoria, mas que por conta desse protocolo de complemento de ocorrência é viabilizada, né, uma sinalização de autoria para que a Polícia Civil possa ter um ponto de partida, né, a ser trabalhado na investigação.
Com isso, esses indivíduos repetentes, né, na prática de roubos, hoje muitos deles têm um número de 4, 5, 6 condenações, resultando num tempo maior de pena e de neutralização, evitando aquela retroalimentação do indivíduo que às vezes recebia uma pena baixa e que logo já voltava, né, a circular em via pública, reiterando na prática de roubos. Com isso, a gente passou a ter uma realidade em que o número de roubos está controlado. Hoje a gente tem cerca de 20 roubos por dia, grosso modo, que resultam em 600 roubos no mês e ao longo de um ano 7.200 roubos, ou seja, 7.200 possíveis inquéritos policiais de roubo. É um número grande? Sim, mas 5 anos atrás, 6 anos atrás, quando a gente tinha 100 ou mais roubos por dia, se a gente for fazer um arredondamento para 100 roubos, e 100 roubos já era uma queda em relação ao pico de 140 por dia, mas 100 roubos por dia são 3.000 no mês, 36.000 no ano. A gente chegou a ter mais de 40.000 inquéritos policiais, possíveis inquéritos policiais de roubo por ano. É muito difícil a gente alcançar eficiência, né, diante de um volume tão exagerado de ocorrências. O GE conseguiu, né, controlar, vamos dizer, é um dos fatores que conseguiu, né, obter o controle desse fenômeno, e com isso a gente oxigena, né, tanto a Polícia Militar para fazer um melhor policiamento preventivo, né, com o menor número de possíveis infratores com esse perfil nas ruas, quanto a Polícia Civil, que com um número menor de fatos a serem investigados, né, tem uma perspectiva muito maior de eficiência nos casos que sobram e também ganha fôlego para investigar outras incidências penais, outros crimes que às vezes ficavam com a investigação comprometida, como o doutor Henrique já mencionou algumas vezes, né? Com menos roubos dá para eles investigarem melhor tentativas de homicídio, furtos e outros crimes. Bom, por um lado tem essa diminuição, né, dos números de crimes, mas por outro tem a nossa legislação que não prevê um tempo muito grande para a permanência desses criminosos no sistema penitenciário, né? Eles cumprem uma pena mínima ou muitas vezes por bom comportamento voltam às ruas com muita rapidez. Como lidar com isso? Esse é um assunto bem complicado. Na medida em que a gente tenha, né, a sociedade, eu acredito de forma geral, tem uma percepção da baixa efetividade, né, da nossa legislação penal. E, de fato, né, a gente tem assim, uma sensação de impunidade, né, perceptível a todo mundo. Eu acredito... Porque o maior problema é que o nosso sistema penitenciário não recupera, né, não ressocializa aquele preso. Sim. Porque, né, normalmente o que deveria se esperar no sistema é que a pessoa foi presa, foi retirada da sociedade, ela vai ser trabalhada ali, ressocializada, vai ser dado para ela um ofício para que ela possa voltar para a sociedade sem voltar para o crime. Sim, mas não só isso, né? Quando a gente fala da execução da pena, né, que seria onde entraria esse processo de ressocialização, antes disso a gente já tem o problema da própria impunidade que chega, né, na identificação do criminoso. Muitas vezes a gente sabe que muitos criminosos aí praticam crimes e acabam nem sequer sendo identificados, né, por todos esses problemas que a gente já falou. Mas às vezes quando ainda é identificado, chega a responder um processo, muitas vezes o processo é moroso e às vezes ele chega ao final sem uma condenação, seja por falta de prova, seja até por uma aplicação mais benevolente da lei. Então, nesse ponto, a gente tem a completa impunidade, né? O indivíduo pratica um crime e não recebe nenhuma pena por isso. Dentre esses casos, aqueles que efetivamente, né, recebem uma pena, uma punição pela conduta que praticaram, a gente entra nessa questão que você falou. O indivíduo entra para o sistema prisional, vai cumprir a sua pena, mas a legislação, né, já na parte da execução penal, ela é muito benéfica ao criminoso, na medida em que permite, né, dar a ele uma série de direitos, permite a progressão de regime de forma muito rápida, e isso acaba passando a esse indivíduo condenado a percepção de que a sanção pela ação que ele praticou é muito branda, né? Como o doutor Rafael disse anteriormente, a gente tem casos aí de indivíduos que foram condenados a mais de 20 anos de prisão e acaba que com 5 anos, né, por exemplo, ele já ganha liberdade. Ele ainda está no processo de cumprimento de pena, mas ele já está
livre para caminhar pelas ruas, e muitas vezes a gente vê que esse indivíduo que retorna às ruas, ele volta a reincidir no crime ainda durante esse processo de execução da pena. Então é mais um fator dificultador que aí entra dentro do que você falou. Se é um criminoso violento e que já por diversas vezes, né, foi flagrado num crime, preso, precisa ficar, né, separado da sociedade. Exatamente. É um complicativo para esse enfrentamento a roubos, esse trabalho que A vocês legislação, ela, né, assim, tem algumas nuances, né, uns casos, uns tratamentos diferenciados, mas de forma geral ela não analisa caso a caso, né? Então, por exemplo, o tratamento, né, do indivíduo que às vezes praticou um crime de uma forma mais violenta e aí poderia, né, o retorno dele à sociedade potencialmente, né, vai ser mais danoso, ele acaba recebendo um tratamento que é o que está previsto na legislação, mas que não é tão diferente assim para um criminoso comum, né? Vamos colocar assim, um criminoso que às vezes praticou um crime de forma mais branda, né? Vamos dizer. Então isso acaba, né, deixando a sociedade vulnerável de certa forma. Só uma fala do doutor Henrique, antes do Major Damásio aqui, né, retomar a fala. Eu já fui membro do Conselho Penitenciário e a gente percebe que, assim, nós temos, a despeito, né, das limitações, das mazelas do sistema penitenciário, nós temos também, né, muita coisa boa sendo desenvolvida no sistema prisional. Temos, já tive a oportunidade de visitar, né, alguns estabelecimentos prisionais em que há várias oficinas de trabalho onde os detentos realizam, né, tarefas importantes, produzem, podem estudar. Um ofício para poder há uma rede enorme de pessoas, né, ali que procuram prover, né, vamos dizer, educação, procuram prover, vamos dizer, o ensinamento de ofícios, né, a presos. Nós temos também um sistema, né, eu tive a oportunidade de visitar a parceria, né, a unidade de parceria público-privada em Ribeirão das Neves, né, e me pareceu, né, quando eu fui, né, algo de primeiro mundo. Então nós temos boas iniciativas também. Agora a gente tem que lembrar o seguinte, eu acredito que o sistema prisional, a principal finalidade da pena, ela é retributiva. A ressocialização, ela vamos dizer, muito bem-vinda, mas a gente fala em ressocialização também quando a gente já teve, vamos dizer, quando a família, né, quando outros freios não funcionaram tão bem, né, quanto a família, né, o próprio ensino que o indivíduo recebeu, religião, quando isso tudo não foi capaz de impedir com que o indivíduo, né, entrasse na prática criminosa, na minha visão também é esperar demais que o sistema prisional consiga, né, reabilitar todas essas pessoas. Ele oferece sim oportunidades, ele tem suas limitações, às vezes a gente tem, né, vamos dizer, uma fila ali dentro para conseguir, né, uma vaga, né, para estudar ou para trabalhar, mas existem iniciativas importantes sendo feitas também. Esse registro é importante porque o sistema prisional também ele tem trabalhado sim, né, no sentido de ressocialização, a despeito das suas carências e limitações, mas a ressocialização é um plus desejável, né, da pena, mas nem sempre vai ser alcançado porque a ressocialização ela depende, sobretudo, também da vontade do indivíduo que está cumprindo pena. Né? Seria necessário uma diferenciação do tipo de criminoso, né, para o tipo de pena que a gente não tem na nossa legislação, Major? Eu acredito que sim, talvez falta até mesmo essa situação que o grupo ele faz a identificação de indivíduos que são contumazes nessas ações, né? Então, você tratar de forma diferenciada aqueles que são contumazes, que são mais repetentes naquela prática, em relação aos demais que praticou apenas um delito apenas ali, às vezes até delitos mais menores, né? Talvez seja uma forma interessante de tentar buscar a ressocialização desse que é repetente, né? Desse que é contumaz nessa prática. A PM sabe bem, né? Qual é o tipo de criminoso que vai ter uma chance de ressocialização ou não. Até aproveitando a fala do Dr. Henrique, complementando o que o Dr. Rafael repassou, né? O grupo, ele é bem interessante essa prática por parte do grupo, que é a identificação desses autores e esse acompanhamento do pós-venda que o Dr. Rafael repassou, né? Que a gente consegue fazer o acompanhamento desse indivíduo, mesmo que ele retorne à vida da comunidade, né? Que ele retorne para a sociedade, a gente consegue fazer a identificação da saída desse indivíduo,
o trabalho de inteligência ele vai notificar as guarnições da área a chegada desse indivíduo, o retorno dele para a localidade onde ele vive, onde ele atua também, e a gente faz um acompanhamento mais aproximado desse indivíduo, né? Diariamente faz ali verificação dos locais que ele frequenta, verificação com relação aos locais que ele atuava anteriormente, identificando o possível retorno dele à prática criminosa. E através desse acompanhamento a gente consegue inibir que ele venha provocar novos crimes, né? Mas o trabalho também prisional seria importante para poder tentar evitar que esse indivíduo retorne com o interesse da prática criminal. Eu acho até que dentro desse trabalho do GIE, talvez a sensação, né, vamos dizer, uma percepção menor da impunidade em relação aos criminosos, né, que acabam sendo alvos do sistema, ela existe porque se a gente pegar um criminoso né, genérico, que não está sendo alvo de nenhuma medida, às vezes ele pratica uma série de crimes e aquilo ali vem como a sanção, né, estatal, a condenação e o cumprimento de pena, ele acaba vindo fracionado. Então ele às vezes entra para o sistema prisional, ganha liberdade, volta, e às vezes de crimes até que ele já praticou no passado. E aí aquilo ali vem vindo a conta-gotas. E aí ele entra e sai do sistema prisional, e aquilo às vezes passa para ele aquela percepção de que a pena é muito branda, nada acontece, né? Na hora dele avaliar a chance, né, vale a compensação, exatamente, se vale a pena ou não, ele acaba achando que vale. Quando a gente consegue reunir isso e trabalhar de forma mais inteligente, a gente acaba conseguindo a aplicação da sanção de forma mais efetiva e de forma mais próxima no tempo. E que ele acaba respondendo, né, por esses crimes que ele praticou de forma sequencial em grupo, vamos colocar assim. Para reunir as penas. Exatamente. Né? Ele fica mais tempo preso, e aí ele acaba, eu acredito, tendo essa percepção de que realmente alguma coisa está sendo feita, alguma sanção está sendo aplicada em relação ao que ele fez. Não compensa tanto. Eu acho que ele vai pensar melhor. Né? Do trabalho de Exatamente. vocês mostrar para o criminoso que não compensa o crime. O que é interessante, o tempo que ele permanece preso é o tempo de tranquilidade da população que está ali. Porque normalmente ele atua sempre nas mesmas localidades, com o mesmo modus operandi. Então o tempo que ele permaneceu ali preso é um tempo de tranquilidade para o cidadão comum ali, que era vitimado por ele. E muito bem observada a questão, porque esse indivíduo, quando ele sair para o regime semiaberto, ele ainda vai ter um saldo bem significativo de pena a cumprir. Então qualquer deslize que o indivíduo cometer, como ele está sendo monitorado pelo GE Roubos, e a Polícia Militar faz esse monitoramento, né, também em loco, na região, qualquer deslize que for cometido, imediatamente ele é reportado à vara de execução criminal, né, possibilitando já uma regressão de regime para o fechado de novo, independentemente, né, do resultado de um novo processo, né, relativo a um novo crime. A gente acompanha esses alvos, ele acompanha esse indivíduo que retornou à sociedade. Se durante esse período de cumprimento de benefício recebido ele comete alguma falha, comete algum novo crime, a gente tenta reportar o mais rápido possível ao Ministério Público, reportar o mais rápido possível à vara de execuções, para que seja revogado esse benefício recebido. Doutor Rafael, quais são as metas de 2023 para esse grupo de enfrentamento a roubos, né, do trabalho que vocês estão realizando, que está dando resultados, mas como melhorar? Veja bem, a gente alcançou números de roubos, uma redução muito expressiva, e quando a gente consegue alcançar uma redução tão expressiva assim, fica cada vez mais difícil você continuar essa redução. Basta lembrar que a gente vive na terceira maior área metropolitana do país, Belo Horizonte, salvo engano, é a sexta cidade mais populosa, mas é a terceira maior metrópole, né? Num país com grande desigualdade socioeconômica, né? Passamos por sucessivas crises. Há muitos segmentos aí desfavorecidos, muitos jovens aí ávidos por terem, vamos dizer, uma condição melhor, né, de consumo, algo que muitas vezes é um catalisador, né, para a prática de crimes. Se conseguir manter a manutenção, a gente já tem falado há uns 2 anos que a manutenção já é algo muito interessante porque sinaliza o controle da prática, né? Então a gente trabalha com a consolidação da rede, trazer novos promotores, né, novos membros das instituições para o fortalecimento da rede. Uma pequena redução seria desejável. Ano passado nós conseguimos essa redução que não era, já era tida como difícil,
Conseguimos. Né? Mas pelo menos manter o número de roubos nesse patamar já é uma grande vitória, tá? Porque a gente já conseguiu um nível excelente aí de redução e de controle desse fenômeno que tanto inquieta a população. Perfeito. Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje, pelo esclarecimento dessas informações. E a você que esteve nos assistindo, continue ligado na TV MP. O Além das Montanhas volta em breve. Até!